A BlackRock tá querendo jogar um balde de água fria aí nos investidores de renda variável, pessoal. E o mais curioso é que a visão da BlackRock tá muito alinhada com a visão que eu venho passando para vocês aqui no canal. A gente vai aprofundar esse tema durante esse vídeo, sobre essa questão ainda, se teremos afrouxamento monetário ou não. Também quero falar do Citigroup, que vai demitir 20 mil funcionários. O que tá pegando? Muita coisa bacana. Para você não perder nada, é só ficar comigo até o final, seu capitalista. Vamos começar aqui já falando sobre essa questão da BlackRock, essa gigante aí, que tá falando o seguinte: a gestora alerta para um ressurgimento da inflação que poderia limitar a capacidade do Federal Reserve em afrouxar sua política monetária. Isso, pessoal, que a gente falou nesse vídeo aqui de 2 dias atrás, inclusive, e eu venho falando para vocês aqui no canal dos 2 cenários que nós temos nesse momento, né? Temos um cenário de um crash e também temos um cenário de uma segunda onda inflacionária. O mercado tá comemorando, tá aí falando de altas infinitas. As pessoas que falavam de macroeconomia pararam de falar de macroeconomia porque não dá mais view. Pode reparar. Porque a narrativa agora é: vai baixar o juro e a alta infinita. Eu já tenho as minhas dúvidas, você que acompanha o canal já entendeu, né, quais são os pontos que me fazem ter dúvidas. Já trouxe aqui incansáveis vídeos falando sobre esse tema. A inflação ainda está ao dobro da meta, né? E aí, isso poderia fazer com que o Fed, por exemplo, mantenha esses juros apertados por muito mais tempo. E claro, né, pessoal, se eles não cuidarem, a gente pode ter uma segunda onda inflacionária, como o Tavi Costa vem, inclusive, alertando também, né? Ele aqui, nesse último post, falou o seguinte: o Fed quer que você saiba que a luta contra a inflação acabou porque a economia não consegue sustentar de maneira viável esse nível de custo da dívida. Tá muito caro, o juro tá muito alto. Os bancos estão com perdas não realizadas. A gente fez vídeo recentemente aqui no canal falando que em março acaba o BTFP lá, a janela de desconto 2.0, que é aquela linha de injeção de liquidez que o Fed está injetando nos bancos, que salvou o sistema bancário de quebrar em 2023. O sistema bancário quase quebrou, bancos quebraram em 2023. E aquele programa se encerra em março. Mas os bancos continuam com as perdas não realizadas, então o juro tem que cair porque tem muita porcaria. O ciclo precisa ser reiniciado. Isso é normal para que a gente tenha uma alta saudável no próximo ciclo. É normal, não tem pânico, não tem medo, não é fim do mundo. É cíclico, né? E aí o Tavi tá falando aqui, ó. No entanto, o gênio da inflação escapou da garrafa e uma segunda onda inflacionária provavelmente está em andamento. Isso se eles não matarem o bichinho da inflação. Se os caras pararem, se os caras pisarem o pé nessa questão do aperto, com a economia ainda aquecida, porque muito dinheiro foi impresso ali em 2020, isso pode ser um problema. Então a gente precisa ver uma deflação, precisa ter uma limpeza dos excessos. Coisa que a gente ainda não viu, nós ainda estamos vivenciando o ciclo iniciado em 2008, com todas as porcarias que a gente vem trazendo de lá para cá. Possuir ativos tangíveis é a melhor maneira de proteger o poder de compra dos investidores, diz o Tavi Costa, né? E eu concordo com o Tavi aqui. Por isso que a gente fala bastante da Morgantes, né, pessoal? Que a prata, por exemplo, já vou trazer aqui a questão dos gráficos, tá? Mas a prata física é uma alternativa, principalmente para você que busca proteção aí mais para longo prazo, né? O metal físico. Tem as moedas aqui, cara, muito legal também, tá? Olha lá a moedinha de prata também. Tem vídeo aqui, inclusive, no canal, onde eu mostro, né, a fabricação e tudo mais, e a prata da Morgantes tem certificado de pureza, tá, seu capitalista? O link tá na descrição. Usando o cupom PELISSARO você garante aí 5% de desconto na sua prata física, chega na sua casa, beleza? O link tá na descrição, cupom PELISSARO pra você garantir 5% de desconto. E aí o Tavi Costa, né, fala de um ativo que poderia proteger dessa questão da inflação, né, que a gente estava comentando, seriam os metais. Os metais são uma forma de reserva de valor milenar, né? É uma forma de reserva de valor milenar, certo? Mas aí entra o cenário 1. No cenário 1 poderia ter um crash, poderia ter uma correção num primeiro momento para depois ter altas infinitas, certo? Aqui a gente pega, por exemplo, a prata. A prata subiu 490% entre 2008, depois da correção da bolsa, né, do crash, até 2011. 490% foi a valorização da prata, que é um ativo mais conservador. O ouro, né, que também é um ativo de reserva de valor, subiu 177% no igual período. A prata, ela é muito mais
explosiva, por isso que ela pode ser um ativo de proteção no caso de uma segunda onda inflacionária. Eu acredito que as criptos também podem, né? Só que as criptos são mais voláteis. E aí entra a questão do mercado acionário, que eu vejo que está esticado, certo? Poderia ter uma correção, inclusive até a BlackRock estava falando sobre isso. Agora a gente volta, né, para a matéria lá da BlackRock, para pegar a opinião deles, o que eles estão acreditando. Os caras são gigantes. Eles fazem a gestão de trilhões de dólares. Né? Então é interessante observar o que esses caras estão pensando aqui. Então olha só, eles falam que a inflação, que havia mostrado alguns sinais de desaceleração em 2023, pode ganhar força novamente devido ao mercado de trabalho apertado que está impulsionando o crescimento dos salários. Isso, juntamente com os riscos geopolíticos crescentes que tendem a afetar as cadeias de suprimentos de commodities globais. Estávamos falando das commodities, inclusive os metais, né? Então eles estão falando aqui das commodities, pessoal. Isso também entra alimentação. Olhem a geopolítica, os transportes, né, os containers tendem a subir de preço por conta da geopolítica, né? É interessante olhar todo esse macro. Então tudo isso pode limitar a capacidade do Fed de suavizar a política monetária. Será que o Fed vai até o fim do combate dessa inflação? Ou eles vão arregar e cometer o mesmo erro lá da década de 70? Né? Na década de 70 também presenciamos um movimento de inflação elevada, só foi resolvido 10 anos depois lá na década de 80, lá com o Volcker, pessoal, que aí ele subiu o juro numa paulada, gerou uma crise, gerou um buzuzu no mercado, mas limpou. E é isso que precisa. É isso que precisa, de uma limpeza. O mercado precisa de uma limpeza. Porque é muita porcaria desde 2008. Só que o mercado não quer saber de limpeza, o mercado quer saber de altas infinitas. E aí, essa bolha, eu acredito que não é sustentável no longo prazo. A euforia pode durar por ainda meses. Pode durar por ainda meses. Mas é sustentável? Tem upside quando você olha os valuations? Aí surgem as dúvidas. Vamos continuar aqui vendo o que a BlackRock está falando. A se concretizar, tá? Falando aqui de renda variável agora, tá, pessoal? Falando de renda variável, agora a visão da BlackRock. A se concretizar, a previsão feita pela BlackRock poderia impactar diretamente os mercados de renda variável, já que uma política monetária mais rígida por parte do Banco Central americano levaria a uma reavaliação dos ativos, juro mais alto, acabou a narrativa do juro, da queda do juro, a galera vai reavaliar, puta, vou botar minha grana na renda fixa, bebê, não vou deixar aqui nesses ativos caros para ter uma rentabilidade pior que a renda fixa, a galera vai reavaliar. Só que geralmente quem é aluno do clube já entendeu, quem é aluno do clube dos capitalistas já entendeu, a gente já aprofundou o tema lá, já entendeu que geralmente o bicho pega, a treta pega quando o juro cai, tá? Não é quando tá subindo, o bicho pega quando o juro cai. E aqui eles falam, né, que isso poderia então levar a uma reavaliação dos ativos de risco, impactando diretamente o desempenho do mercado de ações e a estabilidade do mercado de títulos. Essa é a visão da BlackRock. Então eles estão falando, eles estão acreditando que isso poderia levar a uma correção. E eu vou trazer, para quem ficar até o final desse vídeo, o indicador da probabilidade de uma recessão. Porque esse juro elevado poderia levar para essa recessão, né? Então a maior probabilidade é que a gente veja essa limpeza. É isso que pelo menos que a BlackRock está acreditando, né? Nesse caso aí do Fed mantendo os juros elevados para combater essa inflação que não está resolvida, como a maioria da galera está vendendo. Para o mercado de criptomoedas, eles acreditam numa divergência sobre os impactos de uma eventual postura hawkish do Fed, enquanto alguns analistas consideram o Bitcoin como hedge contra a inflação, se fortalecendo em cenários de incerteza econômica, outros entendem que ele segue a mesma dinâmica do mercado de ações e sofria fortemente com uma postura mais agressiva do Fed. Aqui tem um detalhe, se não ocorrer um crash, eu acredito que as criptos sobem. Se ocorrer um crash vindo do mercado acionário, tudo iria corrigir por conta da busca por liquidez. Então tem esses dois cenários, né? Um cenário de inflação, onde tudo vai subir, e aí os metais, as criptomoedas seriam ativos de proteção, e também tem o cenário 1 que eu já trouxe aqui para vocês, que é o cenário do crash, que seria esse cenário onde a bolha estoura e a limpeza acontece. Então, cenário 1, a limpeza acontece, cenário 2 é onde a
a galera vai empurrando com a barriga, o dólar vai perder força e os ativos tangíveis, os ativos escassos como os metais e as criptomoedas, esses iriam se valorizar. Essa é a minha visão, já complementando aqui a galera da BlackRock, tá? Já falei dos metais, a valorização, prata valoriza muito mais em um cenário inflacionário. Agora vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, do cenário aí que poderia levar a esse ponto, né, de uma recessão mais à frente. Agora, pessoal, a gente vai entrar na temporada de balanços das empresas, tá? É importante observar. O Citigroup, que é um importante banco global, está planejando cortar 20 mil cargos de trabalho a médio prazo, até 2026. O Citigroup levou ferro aí até na Argentina, né? Então, devido à sua forte presença no exterior, o Citigroup esteve mais exposto a crises internacionais, como a invasão russa da Ucrânia ou a recente desvalorização do peso argentino. Então, o Citigroup, até por questões administrativas ali da própria instituição, tá levando ferro, tá? E os caras vão começar a fazer alguns cortes. Aí eles pretendem então fazer toda essa demissão de 20 mil funcionários e a partir da reforma o banco deseja economizar 2 bilhões a 2 bilhões e meio de dólares anualmente. Então, quase 12 bilhões, né? 12 bilhões de reais aí anualmente de economia com esses cortes aqui, com essa reestruturação que o Citigroup está pretendendo fazer. O que esses 20 mil cargos aqui de alto nível vão fazer, né? É aí que eu fico me perguntando, certo? Crises são momentos onde os recursos precisam ser realocados, né? Então é interessante a gente ficar de olho. E aqui nós temos um indicador da probabilidade de uma recessão que tá, pessoal, em níveis altíssimos. Tá nos patamares que a gente via lá na década de 70, que eu estava comentando com vocês anteriormente, que foi um período inflacionário, né? Então, a década de 70 foi um período inflacionário, onde o Fed arregou no combate à inflação e os caras viveram com uma economia estagnada por 10 anos, por uma década, por conta da falta de culhão do Fed de combater a inflação. Coisa que a gente não pode ver repetir agora. Ou eles pousam suave, ou eles vão até o final para combater essa inflação, porque senão vai ter essa segunda onda do Tavi aqui. E o Tavi já mandou a letra. Para se proteger, aqui ele fala sobre ativos tangíveis, né? Então, essa que é a grande jogada, pessoal. Então, nós temos um risco de recessão que poderia levar para esse crash, para essa grande correção, que seria uma grande oportunidade de compra, mas também nós temos o risco, né, dessa inflação sem uma correção. Só o dólar perdendo o poder de compra, as moedas fiduciárias perdendo o poder de compra, e aí os ativos escassos, né, os ativos escassos iriam se valorizar. Então, esses são os dois cenários, tá? Dentro de uma carteira antifrágil, a gente vai buscar se posicionar para se blindar em ambos os cenários, tanto num crash quanto num cenário inflacionário, para você ter ativos que se beneficiam desses dois cenários. Você vai gerenciar, né? E aí você vai conseguir ter a sua exposição para blindar o seu patrimônio, proteger seu patrimônio e conseguir multiplicar também, beleza? Então, por isso que é importante investir antifrágil nesses momentos de incerteza. Ano de 2024, provavelmente essas tensões vão voltar para o Fed, tá? Vão voltar para essa questão do Fed. Reafirmo. Os caras estão falando que o bicho vai pegar quando os juros permanecerem elevados. E realmente vai pegar. Só que o bicho realmente pega quando o juro cai. Tá? Então é importante você ficar de olho nisso aí. Beleza, seu capitalista? Por hoje finalizo por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. A gente se vê na próxima e compartilha pra geral. Abração aí, capitalista. Tchau, tchau.